Aleluia. Aplaude ao Senhor aí. Aplaude, aplaude. A igreja pode assentar-se. Oh, Senhor, o que falar? Vamos orar para ir embora? O Senhor já falou muito. O Senhor é poderoso. A graça do Senhor, a glória do Senhor encheu esse lugar. Shekinah de Deus. Eu estou extasiado na presença de Deus. Eu não sei você. Foi algo muito especial. Muito especial. Amados, para mim é sempre uma alegria poder compartilhar com vocês da preciosa palavra de Deus. Eu posso fazer um pedido a vocês? Deixa o Espírito trabalhar na tua vida agora à noite. Você deixa Ele falar contigo? Você dá toda a liberdade para Ele? Eu quero convidar você a fazer um passeio comigo nessa noite. Lá naquele lugar onde está aquelas 3 cruzes. É um lugar muito triste, de muita emoção, mas também de uma vitória absoluta, aonde mudou a minha vida e mudou a vida de muitos de vocês. Foi conquistada lá naquele lugar lá, numa daquelas cruzes. E eu acho muito oportuno nós falarmos disso, até porque vamos logo mais estar participando da mesa do Senhor. E, sem dúvida, o Senhor tem algo muito especial preparado para você aqui nesta noite. Você crê nisso? Amém, que assim seja na tua vida. Eu quero ler com você Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 33 ao 43, nós vamos ler a santa palavra de Deus, que nos diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Aleluia. Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Mais uma vida. A cruz, meus queridos, era nos dias de Jesus um instrumento de suplício utilizado pelos romanos. E essa prática e esse costume, ele foi colocado ou foram herdado pelos cartaginenses e pelos fenícios. Foram esses 2 povos que adotaram esse sistema de crucificação, a cruz. E esse método, ele era empregado principalmente nos escravos, nos provincianos e nos criminosos mais violentos. Os escritores atuais descrevem a crucificação como uma forma de morte muito dolorosa em virtude dos sofrimentos causados e também em razão da demora do condenado em morrer.
Uma vez crucificado, a pessoa ia tendo sufocamento também, em virtude de estar dependurado, as vias superiores iam sendo trancadas e ele não conseguia respirar. E sem falar nos animais, os corvos que vinham e começavam a perfurar os olhos, começavam a comer as pessoas que estavam ali, depois de algum tempo. Além do sofrimento físico do crucificado, a cruz também era um símbolo de vergonha e de humilhação. Vocês sabem muito bem disso. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Filipenses capítulo 2, verso 8, vai nos dizer assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz, demonstrando uma extrema obediência ao plano do Pai Celestial. Era também a cruz um símbolo de maldição, conforme o livro de Gálatas. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, a Bíblia diz. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição em nosso lugar, a Bíblia diz. Quando Jesus foi crucificado, meus queridos, foram crucificados ao mesmo tempo com ele 2 malfeitores, e vocês sabem muito bem da história, nós acabamos de ler essa história. Portanto, naquela tarde, naquele dia fatídico, as 3 cruzes foram erguidas sobre o monte da caveira. E Jesus morria ali ao lado de 2, ou ao seu lado, 2 malfeitores. Um de cada lado. E é para esse lugar que nós estamos indo agora. É para esse lugar que eu quero que a sua mente visualize e você tente ver essas 3 cruzes que ali está sendo projetada. A cruz ao centro nós temos o Salvador, Jesus Cristo. Um à direita, outro à esquerda, 2 ladrões. O nosso Salvador estava pregado numa daquelas cruzes. O versículo 39 do nosso texto vai dizer assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Aqui eu posso ver a compaixão de Jesus. Eu posso enxergar a compaixão de Jesus. Nesta primeira cruz, um homem morria em pecado. Essa cruz, ela representa a incompreensão. Um dos criminosos que ali estava dependurado, naquela condição, insultava: você não é o Cristo? Ei, você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo. E a nós, zombando, não compreendendo. O primeiro malfeitor, esse primeiro ladrão, ele não entendeu que aquele que estava na cruz do centro era o Messias. Ele não tinha entendido ainda que aquele homem crucificado ao centro era o Messias, o enviado do Deus vivo, o teu Salvador. O ungido de Deus, o Cristo, o Nazareno. E tal incompreensão era inaceitável, pois a palavra de Deus fala inúmeras vezes no Antigo Testamento sobre o ministério e vida e morte de Jesus, o Cristo de Deus. Se você abrir a tua Bíblia para Gênesis capítulo 3, verso 15, você vai ter a referência de Jesus ali, onde a palavra diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Fazendo uma referência a Cristo,
o Jesus que iria vir. E ainda nós podemos ir para Deuteronômio, capítulo 18, verso 15 e 18, que diz assim: o Senhor, o seu Deus, levantará no meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Pois foi isso que pediram ao Senhor, ao seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão, levantar-te-ei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei as minhas palavras à sua boca, ele lhes dirá tudo eu lhe ordenar, tudo que eu lhe ordenar. Outra referência, falando do Messias, o Salvador. Assim como o primeiro ladrão, muitas pessoas não entenderam que aquele homem que morria na cruz do centro era o Salvador prometido. Isso ocorre também em nossos dias. As pessoas ainda não entenderam que quem morreu lá naquela cruz central foi o Messias, o Salvador. Nós podemos ver, durante o seu ministério, Jesus, ele se preocupou com esse fato. Ele queria que pelo menos os seus discípulos tivessem uma compreensão, um entendimento, uma razão correta acerca da sua pessoa. A Bíblia diz em Mateus capítulo 16, verso 13, olha o que diz a santa palavra de Deus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então você vê claramente a preocupação de Jesus Cristo, que seus discípulos soubessem realmente quem ele era, o que significava a sua pessoa, qual era o propósito de tudo isso. Ele sempre se preocupou com isso. E a minha preocupação hoje à noite é que vocês entendam realmente quem é Jesus. Esta cruz, essa primeira cruz, ela representa o egoísmo. Ela representa o egoísmo quando aquele ladrão, aquele marginal fala: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Ele estava preocupado com o quê? Me tire dessa situação. O ladrão que morria em pecado só pensou em livramento físico. Eu tenho que sair dessa cruz, que aqui está muito difícil, é muito sofrido aqui. Ele não se importou com Cristo e com seu companheiro. Ele não se importou com aquelas outras duas pessoas. Buscou apenas a satisfação do seu eu. Veja o que Judas fala daqueles que mantêm um comportamento egoísta. Judas, versículo 10 a 13. Diz assim: todavia, esses tais difamam tudo que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas. Nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortais arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes pelas quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Está aí a descrição de Judas.
sobre o comportamento dessas pessoas egoístas. E ainda, o versículo 14 e 15 fala que o egoísta não tem lugar entre os filhos de Deus. Se o irmão Júnior puder projetar ali para nós, Judas 14 e 15, vai ver nitidamente ali, falando que o egoísta não tem esse lugar entre os filhos de Deus. Ou seja, ele não pode fazer parte. Diz lá, Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles: veja o Senhor, veja com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedades que eles cometeram, impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Ou seja, essas pessoas, esses egoístas, eles não podem permanecer conosco. E esta cruz representa a zombaria, a blasfêmia. Você não é o Cristo? Quantas vezes falaram para você: você vai de novo à igreja? Você está de novo enfiado dentro de uma igreja? Você parece um fanático, zombando da tua fé. Salve-se a si mesmo e a nós. Muitos zombaram de Jesus durante o seu ministério terreno. Muitos. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Em Lucas 8:53, quando nós temos ali uma situação de Jesus, Lucas 8:53, que diz ali 8:53 de Lucas, já acho aqui, Lucas 8:53. Falando da ressurreição da filha de Jairo. E riam-se dele porque sabiam que ela estava morta. Zombando, todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Caçoando, fazendo zombaria. Coisas do gênero. Temos aqui o comportamento inaceitável de muitas pessoas em relação a Cristo, por ocasião da morte de filha de Jairo. Ainda hoje, meus amados, há muitas pessoas que zombam do Senhor, zombam dos servos de Deus e zombam da palavra de Deus e de muitas outras coisas relacionadas a Deus e a sua palavra. Eu ontem ouvi um testemunho nos homens que eu não tinha ouvido, de uma determinada pessoa, e eu peço permissão para dar esse testemunho aqui rapidamente, em que essa pessoa sofreu um acidente, acabou com o automóvel dele, e ele vai para cobrar a dívida dessa pessoa e acaba chegando lá e dando um outro automóvel para a pessoa que ele tinha. As pessoas que o cercam com certeza falavam: você é louco, e coisas do gênero. Como pode? É irracional. Não. É Deus agindo no coração do ser humano. É Deus fazendo. E com certeza pode ter ouvido muita besteira por ter tido uma atitude dessa. Esta cruz que eu estou falando, ela representa rejeição e perdição. Preocupado com sua vida, o seu egoísmo, o ladrão rejeitou o doador da vida. A rejeição de Jesus e da palavra de Deus leva o homem a um julgamento final. A Bíblia diz em João 12:48, que diz assim: há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. O próprio Senhor falando isso, que a minha própria palavra vai condená-lo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Queridos, versículo 39 e 41 do nosso texto, onde eu estou fazendo uma reflexão com vocês, diz assim, versículo 39 a 41 do nosso texto, de Lucas capítulo 23, Lucas 23. Eu vou ler aqui para vocês, 39. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós
na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Aqui nós temos a comparação entre os dois ladrões, essa segunda cruz. Uma comparação sendo feita. Um homem morria para a vida de pecado. Morria para a vida de pecado. Então essa cruz representa o amor de Deus, o amor que tomou a defesa do Senhor. Mas o outro criminoso respondeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem aqui no centro não cometeu mal nenhum. Muitos amaram Jesus durante o tempo que ele esteve sobre a terra. Seus discípulos, em João 19:26, diz assim: quando Jesus viu a sua mãe ali, perto dela, o discípulo a quem ele amava disse à sua mãe: aí está o seu filho. Aí está o seu filho. As mulheres, depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças. A Bíblia diz que Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher também estava, administradora da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com os seus bens. Se você pode ler isso em Lucas capítulo 8, verso de 1 a 3. Ame você também Jesus de todo o teu coração. Ame Ele com todas as tuas forças. Porque quando você está lá, quando você tem essa imagem, quando você entende o que isso aconteceu lá, é impossível não amá-lo com todas as forças. É impossível. Esta cruz representa reconhecimento de Cristo como Senhor, conforme o versículo 41. Nós, na verdade, com justiça, recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Qual é o castigo que os teus atos e os meus atos merecem nesta noite? Você sabe quem você é. Você sabe a hora que você está na frente do espelho, que você olha para aquele espelho e vê sua imagem refletida lá. Você sabe quem você é. Lá no fundo, lá no íntimo, você sabe o que você pensa. Quais são as suas atitudes. E quando você olha para a Escritura e você se vê refletido ali, você fala: eu sou isso aqui. Isso aqui realmente eu sou. Amados, nós temos aqui o reconhecimento de que Jesus era o Cristo ungido de Deus. O Deus que se fez homem sem pecado, Salvador do mundo. Este reconhecimento o levou a entregar-se àquela cruz. Então ele disse, olha o que o ladrão falou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ei, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece que Jesus é o Salvador. Ele é o Messias do Deus Pai. Ele reconhece que Jesus era o Salvador da sua alma. E essa cruz então representa o arrependimento de pecados. E o pastor Antônio tem nos ensinado durante muito tempo falando o que é pecado, tudo aquilo que desagrada a Deus. E eu e você sabemos o que nós temos feito, o que tem desagradado ao Senhor. E ele exclamou ainda, no versículo 41, estamos recebendo a sentença que nossos atos merecem. Eu estou recebendo a sentença de estar aqui nessa cruz, porque esses meus atos merecem isso, nada mais do que isso. Isso nos mostra que ele era consciente da sua punição.
Ele estava consciente do seu erro, ele estava consciente daquilo que ele estava enfrentando, em virtude daquilo que ele era, que ele tinha feito e que ele estava vivendo. A consciência dos pecados é o primeiro passo para a salvação do homem, queridos. O primeiro passo é você entender, eu entender assim, olha, eu sou pecador, miserável, imundo. Só Jesus pode me dar esperança. Só o sangue do Cordeiro pode mudar esse meu coração. Rasga, Senhor, o meu coração, a Bíblia fala. Rasga, não quero suas vestes rasgadas, não. Eu quero rasgar o vosso coração. A salvação não acontece enquanto você se achar bonzinho. Alguém estava se afogando e começou a se debater, e se debater, e se debater. E alguém chegou para o bombeiro e falou, mas você não vai salvá-lo? Não, enquanto ele não parar de se debater, eu não posso pular lá e tirá-lo, porque senão eu vou morrer afogado com ele. Chegou o dia de você olhar para aquela cruz e dizer, eu sou pecador. E eu quero esse Cristo na minha vida. Porque só Ele pode mudar a minha vida e a minha história. Essa cruz representa a fé e a aceitação do Senhor. Um malfeitor que estava na segunda cruz teve fé suficiente para crer que após a morte estaria com o Senhor, segundo a Escritura no versículo 42. Então disse Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A salvação se adquire pela fé na palavra de Deus. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou, e de fato morrerão em seus pecados, segundo João 8, 24. Jesus ouviu que haviam expulsado e ao encontrá-lo disse, crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já tem o visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio. E a Bíblia diz que ele o adorou. João capítulo 8, versos 35 a 38. Eu estou te mostrando Cristo para você adorá-lo, para você deixar Ele entrar na tua vida e mudar esse teu coração de pedra, que teu coração se torne sensível, que teu coração chore para aqueles que choram, para que seu coração se alegre com aqueles que se alegram, para que você possa abraçar aqueles que não recebem abraços. E é só o amor de Jesus derramado em nossos corações que pode fazer isso. Enquanto você se achar bonzinho, Deus não vai fazer. João 13, 39. João 13, 39. Olha o que diz João capítulo 13, verso 39. Eu posso ler para vocês aqui, assim que eu encontrar. O amor de Deus ao homem. João 13, 39. Diz assim, João 13, 39. Eu marquei errado a referência. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Dar a vida pelos seus amigos. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos pecadores. Ele morreu por nós naquela condição. Ele não esperou nós ficarmos bonzinhos. Ele não esperou a gente ficar com um formato aceitável diante da sociedade. Ele morreu enquanto nós ainda éramos pecadores.
Então, essa terceira cruz, nós vemos aqui o Senhor Jesus Cristo morrendo para o perdão dos nossos pecados. E a Bíblia diz, aquele que se diz não ter pecado ou cometer pecado já se faz pecador ou mentiroso. Essa cruz representa a reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado. E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, a Bíblia diz. E na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Segundo Colossenses, capítulo 1, verso 20 e 21. Nós éramos inimigos de Deus. Você pode pensar nisso. Por causa do nosso mau procedimento. Por causa do pecado. Porém, hoje nós somos reconciliados com Deus. O André falou aqui, eu não tinha falado nada para ele. Ele nem sabia o que eu ia falar nesta noite. Reconcilie-se com o Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. A Bíblia diz em Romanos 5:10, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Vou te fazer uma pergunta. Ela é muito fácil, essa pergunta, mas a resposta pode ser muito difícil. Se hoje a morte chegasse na sua casa, você iria para junto de Deus? Você tem essa certeza? Você tem convicção que se você fechar os olhos hoje à noite, você estará diante do Pai? Se você não tem essa certeza, dá um passo hoje à noite. O passo que vai determinar, o passo mais importante da tua vida. Entrega a tua vida a Cristo. Mas sem reservas. E fala, Senhor, eu sou isso aqui que o Senhor está vendo. Mas eu sei que o Senhor pode, porque o Senhor me ama. O Senhor morreu naquela cruz, mesmo eu sendo um pecador, e hoje à noite eu entrego minha vida ao Senhor. Esta cruz representa a salvação, queridos, essa cruz do meio. Quando Cristo morreu, ele exclamou, tudo está consumado. Ou ele falou na língua original, testelestai, está pago. Eu já paguei a conta. Eu já fiz o que tinha que fazer por você. Está consumado. Essa exclamação que Jesus indica que o processo de salvação estava encerrado. Deus fez tudo para que o homem pudesse se aproximar dele. Deus foi buscar o homem, Deus criou mecanismos, meio eficaz para que o homem pudesse ter a salvação. A Bíblia diz, se confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você já invocou o nome do Senhor para a salvação? Eu convido você a ficar em pé nesta noite. E nós vamos invocar o nome do Senhor para a salvação. Jesus morreu como viveu, alcançando vidas e trazendo salvação. Como você vive? Interessado pelos perdidos? A primeira cruz representa a incompreensão, o egoísmo, a zombaria, a blasfêmia, a rejeição e a perdição. A segunda cruz representa o amor de Deus, o reconhecimento de Cristo como Senhor, o arrependimento do pecado pela fé.
E a cruz do Senhor Jesus representa reconciliação, salvação. Salvação e o amor de Deus ao homem. Observe a atitude do ladrão, que mesmo em circunstâncias críticas reconhece a Cristo como seu Senhor e Salvador, recebendo a vida eterna. Aceite também a Jesus e receba a vida eterna hoje à noite. Quando eu falo aceite Jesus, reconheça quem você é diante dele e confesse com seus lábios: Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu te recebo nesta noite como meu Salvador. Agora você precisa fazer algumas coisas rapidamente. Primeiramente, crer que Jesus é o Salvador. Em segundo lugar, arrepender-se. Arrepender significa dar meia volta na vida, virar as costas para o pecado, para a vida pregressa e andar nos caminhos de Deus. E a terceira coisa é confessar a Jesus os seus problemas, as suas lutas, as suas dores e as suas desilusões. E dizer a Jesus: Jesus, ei, olha para mim. Dizer a Jesus: Jesus, entra no meu coração. Alguém aqui hoje à noite quer dizer assim: Jesus, entra no meu coração? Eu quero orar por você. A obra já foi feita na sua vida. Eu só quero que a igreja reconheça. Jesus, entra no meu coração. Alguém está fazendo essa oração agora? Pedindo para que Cristo entre no seu coração? Que Deus te abençoe. Que o que você está falando agora diante de Deus possa se cumprir na tua vida. Eu te mostrei nitidamente a obra redentora de Cristo, em poucas palavras. Esse grande amor que foi expressado lá. E ele se permitiu ir naquele lugar, enfrentar aquilo, porque ele ama você. E ele pagou o preço por você. E ele está falando para você hoje à noite: filho, eu te amo. Estou de braços abertos te esperando. Não saia aqui hoje à noite sem falar comigo, com qualquer irmão aqui, com o pastor Antônio, quem quer que seja, dizendo: olha, eu entreguei minha vida a Jesus hoje à noite. Porque nós queremos te ajudar a caminhar com esse Cristo, a te mostrar por onde você tem que andar. Você pode dizer um amém comigo? Amém. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra, que é viva, que é poderosa e que é eficaz. E eu sei, ó Deus, que o Senhor já testificou no meu coração que esta palavra encontrou o coração sedento nesta noite. A obra que o Senhor fez do silêncio do coração pertence só ao Senhor. Que o Senhor abençoe esta pessoa que tomou a decisão ao seu lado. E que possa ser uma decisão verdadeira, uma decisão absoluta, crendo em Jesus como Salvador da sua vida, Pai. E que nós, como igreja, possamos todos os dias orar e anunciar essas boas novas de salvação. Abençoe o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém.